Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante. No vídeo de agora a gente vai atualizar a situação do Alan. Por que o Flamengo ainda não anunciou a contratação do volante junto ao Atlético Mineiro? Nós vamos contar no vídeo aqui agora, mas pode ficar tranquilo, não foi nenhuma reviravolta, nenhuma desistência, na verdade nova desistência do Atlético Mineiro, porque foram várias durante essa negociação. Pelo contrário, vamos trazer aqui mais informações, atualizações e mais detalhes. Por exemplo, forma de pagamento. Quer saber como e quanto o Flamengo vai pagar o Atlético Mineiro? A gente vai falar no vídeo de agora e a gente vai trazer atualizações envolvendo o futuro volante do Flamengo. Eu digo futuro volante porque ainda tem que assinar. Mas calma, nós vamos contar tudo no vídeo de agora. Vamos falar também do Luiz Araújo, quando ele chega, quando o Rossi chega, e também sobre o Mateuzinho, jogador machucado. E tem também staff, empresários do Wendel se manifestaram de maneira oficial sobre uma possível ida do jogador ao Flamengo. Olha quanta coisa tem no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Não custa nada lembrar que a gente tem a nossa meta aí. Eu gosto de trabalhar com metas. Não sei você aí do outro lado, mas eu estabeleço metas na minha vida, seja meta diária ou até mesmo meta durante o ano, durante a temporada. E a minha, para essa temporada, em relação ao canal Vene Casagrande, é chegar a 300 mil inscritos. Conto com a sua ajuda para conseguir bater essa meta. Então compartilhe o vídeo aí com os amigos, com as amigas, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vene Casagrande. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Beleza? Informações, vamos lá. Nessa segunda-feira, reapresentação do Flamengo após a vitória sobre o Santos, uma vitória que não convenceu, a verdade é essa, mas venceu. Beleza? O elenco se reapresentou, iniciou a preparação para pegar o Alcas na quarta-feira pela Libertadores. Jogo no Maracanã, expectativa de casa cheia. E a novidade, na minha opinião, nessa segunda-feira, foi o Mateuzinho, jogador que não atua desde março, por conta de uma fratura na tíbia. Está se recuperando, entrou em fase final de recuperação, porque hoje, segunda-feira, ele foi a campo, fez trabalhos de transição, está evoluindo, então a expectativa é que o jogador retorne aí na primeira quinzena de julho aos gramados. Para mim vai ser um reforço caseiro. Já deu para perceber que o Sampaoli não é muito fã do estilo de jogo do Varela, até pelo esquema tático que o Sampaoli adota no Flamengo. De fato, o Varela não se encaixa porque o lateral ele tem que ter características ofensivas, e é o que o Wesley tem. O Varela tem características defensivas. E com o Mateuzinho, que tem características bem ofensivas, inclusive com o Dorival Júnior, o Mateuzinho chegou a jogar de atacante, aberto pelo lado. Então, seria um bom reforço caseiro aí, esse retorno do Mateuzinho. Mudando de assunto, galera, vamos lá. No vídeo anterior, a gente falou do Wendel, que, entre aspas, está cavando uma vaga no Flamengo, e está mesmo. A gente falou aqui de uma conversa dele com o Gabriel Paparazzo, o Paparazzo mostrando que ele disse, tô apenas esperando o Marcos Braz. Beleza. Só que, depois desse burburinho todo, imprensa russa dizendo que o jogador quer jogar, topa aí pro Flamengo, de fato ele topa, eu falei isso aqui, ele quer jogar no Flamengo, que o Zenit havia liberado uma possível saída dele desde que ele retorne, e aí os representantes do jogador se manifestaram de maneira oficial. Obviamente, no meu papel como jornalista, eu fui ouvi-los, procurei a assessoria do jogador, falei, vem cá, e aí, vocês têm algo a falar? E me responderam o seguinte, abre aspas, a respeito de algumas notícias sobre o Wendel, nos últimos dias referentes a negociações ou propostas de diversas equipes, os advogados do atleta, Daniel Rodrigues e Agnaldo Barreto, esclarecem: tudo e qualquer posicionamento sobre o futuro do Wendel é conduzido por seu empresário, Thiago Ribeiro. O jogador ainda está no Rio de Janeiro por questões familiares e a programação é que se reapresente ao Zenit nos próximos dias. Pois é, aqui eles não falam que de nenhum jeito o Wendel vai voltar ao futebol brasileiro. Eles falam que o Wendel vai se reapresentar, porque a imprensa russa disse que ele nem iria se reapresentar, ia ficar no Rio de Janeiro de vez. Não, ele vai se reapresentar.
Agora, se algum clube brasileiro, ou propriamente o Flamengo, vai conseguir a contratação, é uma outra história. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. O Zenit investiu alto para ter o Wendel, enxerga no Wendel como peça fundamental do elenco, tem um alto salário, muita coisa aí é um obstáculo. Mas, se algum clube quiser, é só negociar com o Zenit. Fica aí a informação para vocês. E sobre reforços, galera, goleiro Rossi, enquanto a gente grava o vídeo aqui, está chegando ao Rio de Janeiro, desembarque previsto para 8h30 da noite aqui no Rio de Janeiro. Luiz Araújo chega nessa terça-feira e o Alan, já já a gente vai falar sobre ele. Só que o Luiz Araújo tem uma curiosidade aí, é a 9ª contratação mais cara do Brasil. O atacante de 27 anos custou 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Com isso, o atacante também se torna a 7ª contratação mais cara do Flamengo. O jogador só fica atrás das 2 compras de Gerson, de Pedro, Everton Cebolinha, Gabigol e Arrascaeta. Pois é, curiosidade aí. Ou seja, uma expectativa muito alta em cima do Luiz Araújo, que chega respaldado pelo técnico Sampaoli, que foi quem pediu a contratação dele. O Rossi, o Flamengo contratou sem a participação do Sampaoli. Sampaoli nem sequer era técnico do Flamengo. Era o Vitor Pereira ainda. Então fica a incógnita se o Rossi vai ser utilizado pelo técnico Sampaoli. A gente sabe como o Sampaoli é em relação ao goleiro. No Santos foi assim, no Atlético Mineiro foi assim. Se ele não gostar do Rossi, ele não vai usar o Rossi. Não é porque o Rossi foi contratado que tem presença garantida no time titular. Olha o Santos aí, ó. Custou mais de 15 milhões de reais, hoje em dia é banco para o Matheus Cunha, cria da categoria de base. Sobre o Alan, por que o Flamengo ainda não anunciou o Alan, Vene? Por que o Flamengo ainda não fechou a contratação do Alan? Na verdade, a contratação está fechada. Ela não está assinada. Por quê? O Flamengo e o Atlético Mineiro estão discutindo o pagamento de mecanismo da solidariedade. O que é mecanismo de solidariedade? É aquilo em relação à FIFA. Por exemplo, clubes que o Alan defendeu até os 22 anos, no caso, Internacional, Tanabi de São Paulo e o próprio São Paulo, esses clubes têm direito ao mecanismo de solidariedade. E o Flamengo quer dividir o pagamento de mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade é um valor pequeno, tá? Em relação ao valor da operação. Para quem não sabe, o Flamengo vai pagar 8 milhões de euros, tá? Cerca aí de 42 milhões de reais ao Atlético Mineiro para ter o Alan. Ainda tem a possibilidade de pagar mais 1 milhão de euros em relação a bonificações estabelecidas em contrato. Beleza? E aí o mecanismo de solidariedade é 2,22% desse valor. Tá? Então eles estão discutindo quem vai pagar. O Flamengo quer dividir, o Atlético Mineiro quer que o Flamengo pague de maneira integral. Gente, o que eu posso garantir para vocês não vai ser isso que vai fazer a negociação melar. Pelo contrário. O Alan, por exemplo, fez um esforço absurdo, abriu mão de 10% dos direitos econômicos para poder fechar negócio. Então, assim, o negócio está feito. É só esse detalhe aí que faz a assinatura não ser dada ali entre as partes. Mas os advogados já prepararam o contrato, já está tudo pronto. O Flamengo já tem anúncio pronto, isso tem que ser dito também, tá? O Flamengo já tem anúncio pronto, está tudo pronto lá. Então é questão de tempo para o Alan viajar ao Rio de Janeiro. Ele só vai viajar quando o Atlético Mineiro liberar, por motivos óbvios, né? O Atlético Mineiro só vai liberar quando eles trocarem o contrato e rolar ali a assinatura do contrato. Então, tudo tranquilo, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. É uma negociação que se estendeu por 4 meses, antes mesmo do São Paulo ele chegar. Pessoas envolvidas na negociação me falaram isso, que o Flamengo já queria a contratação do Alan. Logo depois que o Palmeiras tentou e não conseguiu, o Flamengo entrou na briga. E aí chegou o São Paulo, que é apaixonado pelo futebol do Alan, e deu aval novamente, falou, não, pode continuar tentando, porque eu gosto muito do futebol dele. Inclusive, em 2020, eu pedi a contratação dele lá no Atlético Mineiro, e aí o Flamengo, portanto, correu atrás, e depois de uma longa novela, conseguiu acertar essa contratação. É aquilo, o Flamengo só anuncia depois que assina o contrato. E óbvio que ele só vai assinar o contrato depois que o Atlético Mineiro liberar, ele viajar, realizar exames médicos aqui no Ninho, e aí o Flamengo anuncia. Mas pode ficar tranquilo, torcedor rubro-negro, que é questão de tempo. Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, os torcedores do Galo não gostaram muito não. Mas não tem jeito, gente. Era uma baita proposta financeira por esse jogador que não atua desde março e que eles dificilmente iriam conseguir. E a gente está falando de um Atlético Mineiro que está com muitas dívidas, mais de 1 bilhão. Não tem como. É difícil,
vender um grande jogador, um dos principais jogadores do elenco, para o maior rival do futebol brasileiro em briga de títulos, é difícil. Mas em alguns momentos, como o próprio Rodrigo Caetano disse, tem que sacrificar alguém, entre aspas, para poder ter uma saúde financeira, não, digamos assim, bem, mas dar uma respirada na saúde. Olha, eu já ia me esquecendo, eu esqueci de falar um detalhe sobre a negociação do Alan, tá? O Flamengo vai pagar ao Atlético Mineiro 8 milhões de euros, em 3 parcelas, sendo que uma à vista, uma 6 meses após a assinatura e outra 6 meses depois. Ou seja, em um ano, o Flamengo vai pagar 3 parcelas ao Atlético Mineiro. Uma à vista, uma 6 meses após a assinatura e a outra 6 meses depois. Ou seja, um ano depois da assinatura. Então o Flamengo contrata o Alan agora, em julho, e acaba de pagar o Alan em julho de 2024. Então são 3 parcelas aí que o Flamengo fechou essa negociação junto ao Atlético Mineiro. Para mim, uma ótima. O Flamengo vai pagar um valor, teoricamente, um baita volante que chega para ser titular, além disso, parcelado. Então, o Flamengo novamente fazendo uma boa negociação. Agora eu fui mesmo, tá? Um beijo para vocês, forte abraço, valeu!